Olá, olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sou o professor Anderson Batista e nós retomaremos então a análise do Estatuto dos Funcionários Públicos, dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo, a Lei 10.261. Então, dando continuidade à análise do nosso Estatuto, nós analisaremos agora o título 2, chamado dos deveres, das proibições, das responsabilidades. Ou seja, esse título ele é constantemente cobrado em prova, em concurso, pois o examinador ele quer saber quais são os deveres do servidor, aquilo que ele deve fazer, aquilo que ele não pode fazer, as suas proibições e caso ele incorra em uma proibição ou ele não cumpra com o seu dever, quais são as responsabilidades que esse servidor sofrerá. Tá joia? Então, o capítulo 1 trata dos deveres, das proibições, vai do artigo 241 ao artigo 244. Vamos fazer uma leitura desses incisos para ter o primeiro contato. Muitos desses incisos têm uma redação simples leitura, outros nós analisaremos com um pouco mais de calma. Então, o artigo 241 inicia dizendo: são deveres do funcionário. Inciso 1, ser assíduo e pontual. É óbvio, né, pessoal? Ele não pode faltar ao serviço, deve chegar e sair no horário determinado e assim por diante. Inciso 2, cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente legal. Se o superior dá uma ordem ao subordinado, o subordinado deve, obviamente, cumprir essa ordem. Porém, se for uma ordem manifestamente ilegal, obviamente que o subordinado não deverá cumprir essa ordem. Exemplo de ordem manifestamente ilegal: quando um superior determina que o seu subordinado pratique um crime. Vá lá e mate aquela pessoa. Um exemplo, tá joia? Por ser uma ordem manifestamente ilegal, obviamente que o servidor não deverá cumprir. Seguindo, inciso 3, desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido. 4. Guardar sigilo sobre os assuntos da repartição e, especialmente, sobre despachos, decisões ou providências. 5. Representar aos superiores sobre todas as irregularidades de que tiver conhecimento no exercício de suas funções. Então, qualquer irregularidade, uma falta disciplinar de um colega, um dano ao patrimônio público, deve imediatamente reportar essa irregularidade ao superior. Inciso 6. Tratar com urbanidade as pessoas. O que é urbanidade, pessoal? Resumindo, é ser educado com todas as pessoas, não só com os seus colegas, mas todos os administrados, toda a sociedade que cobra, que demanda esse serviço público que você estará prestando, tá joia? Inciso 7. Residir no local onde exerce o cargo ou onde autorizado. Em regra, todo servidor público deve residir naquele local onde ele exerce a atividade. Se ele desempenha a atividade no município X, ele deve residir no município X. É óbvio que, a depender de cada situação, de cada carreira, pode haver uma normativa, uma portaria, uma resolução, um ato normativo específico autorizando que aquele servidor resida em municípios vizinhos ou até mesmo resida em qualquer local do estado decorrente do teletrabalho e assim por diante. Porém, pela lei e para prova, ele deve residir no local do cargo ou, se houver autorização, em outro local. Tá joia? Seguindo, inciso 8. Providenciar para que esteja sempre em ordem no assentamento individual a sua declaração de família. Por exemplo, pode ser que ao servidor seja garantido um determinado benefício em decorrência da sua estrutura familiar, pela quantidade de filhos e assim por diante. Então, cabe ao servidor manter atualizado esse assentamento individual, esse seu prontuário, quantos filhos ele possui e assim por diante, entregando até mesmo declaração de bens, quando da posse, eventual exoneração e assim por diante. Tá joia? Inciso 9. Zelar pela economia do material do Estado, pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização. O que é zelar pela economia? É buscar a eficiência no serviço público. Existe o princípio da eficiência lá na Constituição Federal, tá joia? No artigo 37 caput. Ou seja, eu preciso fazer o mais com menos,
economizar os meios que estão à minha disposição e conservar todo e qualquer bem que me for confiado, tá joia? Inciso 10. Apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou com uniforme determinado, quando for o caso. O que vem a ser convenientemente trajado em serviço? Eu não sei, tá joia? A gente vai ter que analisar o caso concreto. Esse é um termo que gera discussões, é um termo abstrato, é um termo vago, que, obviamente, a depender de cada caso, pode ocasionar uma afronta a esse inciso 10 ou não, tá joia? E, obviamente, sendo uma atividade que demanda, que exige a utilização de um uniforme determinado, que, neste caso, o servidor deverá atuar, se apresentar em serviço, utilizando adequadamente aquele uniforme que lhe foi determinado, tá joia? Seguindo, o inciso 11 diz: atender prontamente, com preferência, sobre qualquer outro serviço, as requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhe sejam feitas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para defesa do Estado em juízo. Imagine a seguinte situação, pessoal. Uma viatura do Estado de São Paulo, seja da polícia, da defesa civil, o que for, um carro, um veículo pertencente ao Estado de São Paulo, bate no veículo de um particular, de um terceiro, tá joia? Esse particular vai demandar reparação de danos, vai processar quem? Aquele policial, aquele servidor público que dirigia aquela viatura, ou vai processar o Estado de São Paulo? Vai demandar contra o Estado de São Paulo. Perfeito. O Estado de São Paulo, quando for demandado, ou seja, surgir um processo no Poder Judiciário processando o Estado de São Paulo para reparar aqueles danos que um servidor causou a um particular, o Estado de São Paulo pode precisar produzir provas para a sua defesa do próprio Estado. E ele pode, por exemplo, requisitar uma documentação que está na sua repartição. Neste caso, o inciso 11 impõe que você deve atender prontamente, com preferência, sobre qualquer outro serviço, as requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhe forem feitas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa do Estado em juízo. Perfeito? Então, com esse exemplo, fica fácil de compreender o inciso 11. Inciso 12. Cooperar e manter espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho. Inciso 13. Estar em dias com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções. Então, cabe ao servidor público manter-se atualizado com as leis, regulamentos, regimentos, instruções, ordens de serviço que possam eventualmente sofrer alterações, instrumentos normativos esses que digam respeito às suas funções. Então, se eu desempenho uma determinada função, e essa função que eu desempenho, ela está amparada em uma lei X, Y, Z. Se essas leis sofreram uma alteração pelo legislador, ter um artigo suprimido, um artigo acrescentado, compete a mim, servidor, manter-se atualizado e estudar em relação àquelas novas alterações. Perfeito? Inciso 14. Proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública. Quando um servidor público está na sua vida privada, é óbvio que ele tem a proteção da sua intimidade, da sua honra e assim por diante. Porém, mesmo na vida privada, ele tem que atuar de modo a dignificar a função pública que ele exerce. Isso porque quem nunca viu quando um servidor público de férias, um servidor público na folga, pratica um eventual ato ilícito, eventual crime, como que nós vemos essa matéria na imprensa? Policial pratica tal ato, servidor X pratica tal ato e assim por diante. Pois há uma vinculação entre a sua pessoa e o cargo que você desempenha. Logo, aos servidores públicos é exigida uma conduta diferenciada se comparada às demais pessoas, tá joia? Pois há essa mescla entre a sua vida privada com a função pública que você desempenha, tá ok? Bom, o artigo 241 trata dos deveres que nós acabamos de ver. E quais são as proibições, aquilo que é vedado, proibido que o servidor público pratique? O artigo 242 diz que ao funcionário é proibido
E ele inicia no inciso 1 com um dispositivo que está riscado no seu material, tem um risco. Isso porque ele foi revogado. Ele foi revogado, esse inciso 1, no ano de 2009. E por que eu deixei esse dispositivo para vocês, pessoal? Esse dispositivo foi revogado pois ele possuía uma redação semelhante ao que diz a Lei Federal 8.112, que o Supremo Tribunal Federal considerou que fere a liberdade de manifestação de pensamento. Vamos ler o inciso 1. Então, é proibido ao funcionário referir-se depreciativamente em informação, parecer ou despacho ou pela imprensa ou qualquer meio de divulgação às autoridades constituídas e aos atos da administração, podendo, porém, em trabalho devidamente assinado, apreciá-los sob o aspecto doutrinário e da organização e eficiência do serviço. Lendo esse inciso 1, o servidor público não poderia manifestar de maneira depreciativa em relação a um superior, em relação a um ato da administração e assim por diante. O Supremo Tribunal Federal, analisando a Lei 8.112, a lei que trata do servidor público civil da União, considerou que a Lei 8.112 afronta esse dispositivo semelhante da Lei 8.112, ele afronta a liberdade de expressão com fundamento na Constituição Federal. Nesse sentido, o legislador do Estado de São Paulo, visualizando aquele entendimento já fixado pelo Supremo em relação à lei federal, adotou por bem revogar esse dispositivo semelhante à lei federal da lei estadual. Então hoje esse dispositivo ele está suprimido, ele está revogado. Perfeito? Inciso 2. É proibido ainda retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto existente na repartição. Então, o servidor pode levar para casa um computador da sua repartição, uma impressora da sua repartição? Depende. Se houver uma prévia permissão da autoridade competente, ele pode. Se não houver essa prévia permissão, ele não pode. A permissão tem que ser prévia, a permissão não pode ser posterior. Tá joia? Inciso 3. Entreter-se durante as horas de trabalho em palestras, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço. Durante o horário de expediente, o servidor não pode se entreter, se interagir com outras atividades que não aquela relacionada à sua atividade. Então eu não posso, no horário de expediente, ficar no celular assistindo jogo de futebol, ficar no celular assistindo Netflix e assim por diante. Perfeito? Inciso 4. Deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada. Óbvio que se houver uma causa que justifica a ausência, a falta do servidor público, não há nenhum impedimento. Por exemplo, o servidor está de licença saúde, para tratamento de saúde. É óbvio que ele, por ter uma causa justificada, não incorrerá na proibição do inciso 4. Não havendo uma causa que justifique essa sua ausência, ele estará ferindo o inciso 4, que dispõe que o servidor não pode deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada. Perfeito? Seguindo, o inciso 5 fala que é proibido tratar de interesses particulares na repartição. Pode, por exemplo, o servidor tratar na repartição pública da venda de bens particulares, anunciar que está vendendo automóvel, comercializar roupa de academia e assim por diante, e tratar de interesses particulares? Não, ele não pode. Tá joia, pessoal? Infelizmente, para bem ou por mal, às vezes isso acontece dentro da administração pública, mas o seu estatuto veda esse tipo de conduta. Perfeito? Seguindo, inciso 6. Promover manifestação de apreço ou desapreço dentro da repartição ou tornar-se solidário com elas. O que é manifestação de apreço? Uma festa de aniversário, uma festa de boas-vindas, uma festa de despedida. E manifestação de desapreço, crítica, repulsa e assim por diante. Bom, manifestação de apreço, a gente sabe que na prática o pessoal não observa o inciso 6. Na prática é comum realizar ali uma confraternização de final de ano, comer um bolinho para celebrar o aniversário do colega, celebrar as boas-vindas, a despedida de quem está se aposentando e assim por diante, tá joia? Isso na prática ocorre, mas a lei e para o seu concurso, a lei proíbe, tá joia?
O que vem manifestação de desapreço? É a crítica, é a repulsa. Então, pelo inciso 6, ele não pode fazer manifestação de desapreço, críticas dentro da repartição. É óbvio que eu tenho que ler esse inciso 6 de acordo com a nossa Constituição Federal, que estabelece a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, tá joia? Então, eu posso fazer crítica, repulsa? Posso, porém eu devo guardar um bom senso, tá joia? Eu não posso extrapolar essa crítica, essa repulsa, ferir a honra de uma outra pessoa e assim por diante. Não posso. Porém, para prova, guarde, eu não posso nem manifestação de apreço e nem de desapreço. Perfeito? Seguindo, o inciso 7, exercer comércio entre os companheiros de serviço, promover ou subscrever listas de donativos dentro da repartição. Então, aquele colega que comercializa trufa, né, em época de Páscoa, ou outro colega que passa uma lista ou uma rifa sorteando um determinado bem e assim por diante. Não pode. Perfeito, pessoal? Inciso 8. Empregar material do serviço público em serviço particular. Então eu posso utilizar a impressora da repartição para imprimir material da minha faculdade, para imprimir material do colégio? Não posso, tá joia? Não posso empregar material do serviço público para fins particulares, em serviço particular. E se eu fizer o inverso? Levar para casa material do serviço, levar para casa o trabalho que eu preciso fazer, utilizando a minha impressora, imprimir e levar o material impresso no dia seguinte para o serviço. É possível isso? Aí sim não tem nenhum problema. O que eu não posso utilizar material do serviço público para fins de interesse particular. Perfeito? O artigo 243, ele complementa o 242. Então o 243 diz que é proibido ainda ao funcionário 1. Fazer contratos de natureza comercial e industrial com o governo, por si ou como representante de outrem. Em regra, para a administração pública realizar um contrato, ela faz licitação pública, tá joia? É um processo que toda e qualquer pessoa, em regra, pode participar desse procedimento, desse processo. O servidor público não poderá, tá ok? Inciso 2. Participar da gerência ou administração de empresas bancárias ou industriais ou de sociedades comerciais que mantenham relações comerciais ou administrativas com o governo do Estado, sejam por este subvencionadas ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade da repartição ou serviço a que esteja lotado. Então, o servidor público, ele pode participar da gerência, da administração de uma empresa bancária, industrial ou de uma sociedade comercial que tenha uma relação comercial com o Estado, com o governo? Não, ele não pode, pois você estará ocorrendo, no mínimo, um tráfico de influências, tá joia, pessoal? Então, o servidor não pode participar nem de gerência e nem de administração de empresas bancárias, industriais ou sociedades comerciais, ou seja, de empresas, as sociedades empresariais de modo geral, tá joia? Muito menos se elas possuírem relações comerciais ou administrativas com o governo. Inciso 3. Receber ou promover a concessão de privilégios, garantias de juros ou outros favores semelhantes, federais, estaduais e municipais, exceto privilégio de invenção própria. O que é esse privilégio de invenção própria? Se alguém, por exemplo, cria um modelo de utilidade, um desenho industrial, uma invenção, ou cria uma marca, essa pessoa fará o registro dessa marca, dessa invenção, desse modelo de utilidade. A ela será dado, então, um privilégio para explorar por um determinado período aquela marca, aquela invenção e assim por diante. Então, é óbvio que aquela pessoa que cria uma propriedade industrial, uma marca, um desenho industrial e assim por diante, ele poderá explorar esse privilégio da sua própria invenção. Fora isso, o servidor não poderá se beneficiar de privilégios, de garantias de juros ou outros favores semelhantes para fins próprios, tá joia? Utilizando da máquina pública para se beneficiar a si mesmo. Inciso 9. Exercer, ainda é proibido, exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas, estabelecimentos ou instituições que tenham relações com o governo, em matéria que se relacione com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado. Bom,
Aqui eu vou lá para a Constituição Federal com vocês. O servidor público, ele pode desempenhar mais de um cargo público? A nossa Constituição Federal veda, e ela traz 3 exceções. Quais são as exceções que o servidor público poderá ter mais de um cargo público? Se forem 2 cargos de professor da rede pública, se for um cargo de professor com outro técnico ou científico, por exemplo, o camarada é professor da faculdade de Direito e delegado de polícia. Ele exerce um cargo científico, técnico-científico e ainda um cargo de professor. Professor na rede pública e o cargo de delegado, perfeito, nenhum problema. Ou ainda 2 cargos ou empregos privativos de funcionários, de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. 2 cargos de enfermeiro no hospital público estadual, hospital público municipal. 2 cargos de médico no hospital público federal, hospital público estadual e assim por diante. Tá joia? Então essas são as 3 hipóteses que o servidor público poderá acumular cargos públicos. Fora dessas hipóteses, não há possibilidade. Então esse inciso 4, ele traz a seguinte redação: exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas, estabelecimento ou instituições que tenham relações com o governo, em matéria que se relacione com a finalidade da repartição ou serviço que esteja lotado. Então, se esse servidor desempenha uma atividade em outra empresa, em outro estabelecimento ou uma outra instituição que possui uma relação com o governo, esse servidor estará ferindo o inciso 4. Tá joia? Seguindo, o inciso 5 estabelece que é proibido ao servidor aceitar representação de Estado estrangeiro sem autorização do presidente da República. Isso na prática, pessoal, a gente nunca vê. Imagina o seguinte: um Estado estrangeiro quer nomear uma determinada pessoa para ser embaixador aqui no Brasil. Então vamos imaginar que a França quer nomear um embaixador francês aqui no Brasil. Para nomear essa pessoa para ser embaixador no Brasil, existe o chamado ato de acreditar. O que é isso? O presidente da República aqui no Brasil recebe essa pessoa que foi nomeada pela França, as credenciais dessa pessoa, e ele tem que aceitar ou não aceitar essa pessoa que foi indicada pelo Estado francês. Se o presidente da República não aceitar, a França tem que nomear uma outra pessoa. Imaginemos a seguinte situação agora: você, servidor público, é convidado por um Estado estrangeiro para ser representante desse Estado estrangeiro aqui no Brasil. Então, o Estado da Itália convida você, servidor público, para ser, vamos imaginar, cônsul da Itália aqui no Brasil, embaixador da Itália aqui no Brasil. Você aceita o desempenho dessa atividade sem que antes o presidente da República tenha autorizado que você desempenhasse essas atribuições aqui no nosso país. Neste caso, você estaria ferindo o inciso 5. Ou seja, pessoal, isso na prática a gente nunca vai ver, tá joia? Raríssimo disso acontecer, eu particularmente nunca vi. Inciso 6. Comerciar ou ter em sociedades comerciais nas condições mencionadas no inciso 2 desse artigo. O inciso 2 fala de gerente e administrador, podendo em qualquer caso ser acionista, cotista, comanditário. Vamos lá. O servidor público, ele pode gerenciar uma sociedade empresária, uma empresa. O servidor público, ele pode ter uma empresa no seu nome? Em regra, não. O servidor público não pode ser gerente ou administrar, são as condições do inciso 2, ser gerente ou administrador de sociedades comerciais, sociedades empresárias, as empresas, tá joia? Então o servidor não pode nem ser gerente, nem ser administrador de uma empresa. Ele pode, porém, ser acionista, ser cotista, ser comanditário. Ele pode, por exemplo, comprar ações de uma empresa. Você tem uma determinada empresa, General Motors, Volkswagen, eu vou comprar ações da General Motors. Eu posso fazer isso? Posso, eu serei acionista. Eu posso agora ser gerente, administrador de uma General Motors? Não, aí eu não posso. Então eu não posso ser gerente e administrador, mas eu posso comprar ações, ser acionista, eu posso ser cotista, ter cotas no capital social de uma sociedade empresária, ou eu posso ser comanditário em uma comandita simples, tá joia? Então ser gerente e administrador eu não posso, porque o inciso 2
tem essa previsão, o inciso 6 veda, mas eu posso ser acionista, cotista e comanditário, tá joia? Seguindo, inciso 7, eu não posso ainda incitar greves ou aderir a greves, ou praticar atos de sabotagem contra o serviço público. É óbvio que essa primeira parte de incitar greves ou aderir a greves, elas são inconstitucionais. Por quê? A Constituição Federal garante o direito de greve a todos os servidores públicos. Então o seu estatuto não pode proibir aquilo que a Constituição autoriza. Então essa primeira parte, ela não se aplica. Porém, a segunda parte se aplica. Eu não posso praticar, obviamente, atos de sabotagem contra o serviço público. Mas eu chamo a atenção o seguinte, pessoal. Quando eu digo para vocês que esse dispositivo ele fere a Constituição Federal, que na prática não se aplica, esse inciso 7, por exemplo, na prática, essa primeira parte não se aplica. Mas e para a prova? Para a prova, se ele pedir a redação do inciso, marque como correta. Se cair na sua prova, é proibido ao servidor público incitar greve, certo ou errado? Se ele colocou segundo o estatuto, está correto. Se ele colocar segundo a Constituição Federal, está errado. Então vai depender de como ele cobra na sua prova. Se ele colocar segundo o estatuto, é proibido ao servidor público civil do Estado de São Paulo incitar greves. Correto, ele perguntou segundo o seu estatuto. Ele quer a literalidade do dispositivo. Mas na prática não se aplica, porque a Constituição Federal assegura o direito de greve. Então o que deveria o legislador paulista fazer? Revogar essa primeira parte do inciso 7. Porém, até hoje não foi feito. Tá joia? Então, muita atenção com essa pegadinha que pode vir em prova. Seguindo, é proibido ao servidor praticar a usura. Usura é a agiotagem, emprestar dinheiro com juros abusivos. Se você não é banco, você não fica emprestando dinheiro com juros abusivos. Caso contrário, você comete o crime de usura. Inciso 9, é proibido ao servidor constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, exceto quando se tratar de interesses de cônjuge ou parente até segundo grau. Então não pode o servidor público atuar dentro da repartição pública defendendo o interesse de terceiro, pois de uma maneira ou de outra ele estará utilizando do seu prestígio, a sua influência dentro da administração pública para conseguir um benefício a um terceiro, causando aí um tráfico de influência. Então isso não é permitido. Excepcionalmente, há essa possibilidade quando se tratar de interesse do cônjuge do servidor, do seu esposo, da sua esposa e assim por diante, ou de um parente até segundo grau, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, assim por diante. Pois, se tratando de cônjuge ou um parente até segundo grau, acaba sendo interesse do próprio servidor, tá joia? Seguindo ainda, no inciso 10 diz que é proibido receber estipêndios de firmas fornecedoras de entidades fiscalizadas no país ou no estrangeiro, mesmo quando estiver em missão referente à compra de material ou fiscalização de qualquer natureza. Estipêndio é uma ajuda de custo. Tem que tomar cuidado, por isso aqui pode configurar uma corrupção passiva, não é isso? Então há essa vedação. Inciso 11. Valer-se da qualidade de funcionário para desempenhar atividade estranha às funções ou para lograr, direta ou indiretamente, qualquer proveito. Então o servidor ele vai se valer da sua qualidade de servidor público para desempenhar uma atividade estranha à sua função ou para tirar um proveito disso. Imagina um servidor público que trabalha no setor de fiscalização tributária de um município. E esse servidor público, no começo do ano, coloca um cartaz no elevador do seu prédio. Eu, fulano de tal, tantos anos de tributação no município X, me disponho a colaborar com a declaração de imposto de renda dos moradores mediante o pagamento de R$500. Então ele anuncia que ele colabora na prestação de uma atividade estranha à sua função, tirando proveito da sua função de servidor tributário, da administração tributária, para realizar a declaração de imposto de renda de vizinho e assim por diante. Tá joia? Ele fere o inciso 11. Inciso 12. Fundar sindicato de funcionários ou deles fazer parte. Esse inciso 12, se vier na sua prova essa redação, você marca essa redação.
Porém, esse inciso 12, obviamente, ele é totalmente inconstitucional, porque a Constituição Federal, no seu artigo 8º, traz o direito de filiar-se e desfiliar-se de sindicatos como um direito fundamental. Então você pode se filiar, se desfiliar, fundar sindicato sem nenhum problema. Então esse inciso 12, na prática, não se aplica. Para a prova, marque a redação do inciso 12. Encerrando o artigo 243, não está compreendida nas proibições dos itens 2 e 6, que são aquelas situações que o servidor público não pode ser gerente ou administrador de empresa, a participação do funcionário em sociedades em que o Estado seja acionista, bem como na direção ou gerência de cooperativas e associações de classe, ou como seu sócio. Então imagine um servidor público que ele é o diretor, o gerente, o administrador de uma entidade de classe dos fiscais do Estado de São Paulo, dos servidores públicos do Estado de São Paulo, a Associação dos Policiais Civis do Estado de São Paulo. Ele é o diretor, ele é o gerente dessa associação. Ele incorreria, ele violaria o inciso 2, que veda ser gerente e administrador? Não, porque o parágrafo único traz essa exceção para a gente. Sendo direção ou gerente de cooperativa, associações de classe, ou até mesmo como sócio, não há essa vedação. Perfeito? O 244 diz que é vedado ao funcionário trabalhar sob as ordens imediatas de parentes até segundo grau, salvo quando se tratar de função de confiança e livre escolha, não podendo exceder de 2 um número de auxiliares nessas condições. Esse artigo 244 ele é totalmente inconstitucional, não se aplica, pois ele viola, ele afronta a súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal, é a súmula que proíbe o nepotismo. Então não pode o servidor público nomear para uma função de confiança, de livre escolha, um parente nessa condição. Ele não pode, pois ele estará incorrendo na vedação da súmula vinculante 13, que proíbe o nepotismo no Brasil. Configuraria uma situação de nepotismo neste caso, tá joia? Então esse artigo 244 a gente joga fora, ele não se aplica, pois ele afronta a súmula vinculante 13. Para encerrarmos a nossa aula, pessoal, vamos resolver a seguinte questão. Nos termos do que dispõe a Lei 10.261, são deveres do funcionário, deveres do servidor. Letra A, não ser assíduo ou pontual. É óbvio que o servidor ele deve ser assíduo e pontual. Letra B, não cumprir as ordens superiores, representando quando for manifestamente ilegais. É óbvio que o servidor deve cumprir as ordens superiores. Letra C, não desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido. Não, ele deve desempenhar com zelo e presteza. Letra D, guardar sigilo sobre os assuntos da repartição e, especialmente, sobre despachos, decisões e providências. A letra D está de acordo com o nosso estatuto, de acordo com o artigo 241. Letra E, representar aos inferiores sobre todas as irregularidades que tiver conhecimento no exercício de suas funções. Não, representar a todos os superiores. O subordinado representa ao seu superior qualquer irregularidade. Resposta correta, a nossa letra D. Seguindo, mais uma questão. Nos termos que dispõe a Lei 10.261, ao funcionário público é proibido aquilo que é vedado ao funcionário público. Diz a letra A, retirar com prévia permissão da autoridade competente qualquer documento ou objeto existente na repartição. Não, é proibido retirar sem prévia permissão, tá joia? Letra B, é proibido entreter-se fora das horas de trabalho em palestras, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço. Não, nas horas de trabalho. É óbvio que fora da hora de trabalho a pessoa se entretém com o que ela quiser, tá joia? Letra C, deixar de comparecer ao serviço sem justa causa. Letra D, tratar de interesses particulares fora da repartição. É proibido tratar de interesses particulares dentro da repartição. Então a letra D está errada. E a letra E, é proibido promover manifestação de apreço ou desapreço dentro da repartição, ou tornar-se solidário com elas. Lembra, eu disse que aparecendo a literalidade do inciso do dispositivo, marque como correta. Porém, obviamente, manifestação de apreço
eu posso fazer por garantir a liberdade de expressão ou de pensamento, e a de desapreço, guardando uma razoabilidade, não ofendendo o direito de terceiro, também posso fazer. Mas no seu estatuto há essa vedação. Então, seguindo a literalidade do seu estatuto, a letra D ela é a correta. Perfeito? Com isso, então, pessoal, a gente encerra mais esse bloco do nosso estatuto e nos vemos na próxima aula. Um forte abraço a todos e até lá. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no Vencendo Concursos para o curso Gabaritando Escrevente TJSP. E olha só, eu tenho uma excelente notícia, né? Você quer continuar estudando aqui com a gente no Vencendo Concursos? Então fica até o final, tem um recado importante para te passar. Eu quero aproveitar esse finalzinho, e eu sei que você vai ficar aqui comigo, porque se você chegou até aqui assistindo a esse vídeo é porque você gostou da aula, não é verdade? Então vale a pena você ficar mais alguns minutinhos. Eu tenho algo para te dizer. Nós criamos o Gabaritando Escrevente TJSP para que você seja aprovado nesse concurso Tribunal de Justiça. São 400 vagas imediatas, mais toda a lista de habilitados que eles vão provavelmente chamar no decorrer do prazo de validade do edital do concurso. E eu quero aproveitar e mostrar para você quais são as vantagens de você se tornar membro aqui, aluno do Vencendo Concursos, para o concurso do TJ. Então visualiza aí comigo. Olha só, vantagens do curso preparatório. Primeiro, você terá no curso acesso imediato. Isso significa dizer que no momento que você adquirir o curso preparatório, você receberá no seu e-mail os dados de acesso. Chega para você rapidinho aí, coisa de 1 minuto, 2 no máximo, tá? Você recebe na sua caixa de mensagens. Normalmente chega na caixa de mensagens principal, mas pode ir para o spam ou para promoções. Então dá uma olhadinha nesses 3 lugares, tudo bem? Além disso, você vai ter acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. E melhor, hein? O curso terá validade aí de 1 ano de acesso. E sabe por que isso é uma grande vantagem? Eu vou te explicar. O edital que foi publicado foi o edital para a comarca da capital. Tudo bem? Então as vagas estão vinculadas à comarca da capital. O que isso significa? Significa que provavelmente, em breve, teremos um outro edital do concurso TJ de São Paulo para o interior, que é normal. Inclusive no edital anterior, eles tinham unificado, ok? Saiu um edital com vagas para a comarca da capital, litoral e interior. Provavelmente, né, por conta de ser agora só vagas para a capital, provavelmente nós teremos mais para frente um edital para o interior. Então, esse curso é válido tanto para um como para outro, porque a matéria é a mesma, né? Então, essa é a grande vantagem de você adquirir o curso por aqui e tendo acesso durante 1 ano. Bom, você vai ter teoria e questões comentadas no curso. Aliás, são centenas e centenas de questões comentadas pelos nossos professores e isso faz toda a diferença na sua preparação. Você também terá material em PDF, que são os slides que os professores utilizaram para as aulas, porque as aulas são em vídeo, tá? Para você aproveitar melhor ainda o seu curso preparatório. E olha só, gente, essa novidade. Bônus! Você terá 3 bônus incríveis aqui só no Vencendo Concursos, hein? Caderno de questões gabaritadas. São milhares de questões gabaritadas para você treinar, exercitar. Tudo bem? Então, no decorrer aí do seu estudo, você vai resolvendo as questões do caderno de questões. Por que isso? Para você não ter que sair da nossa plataforma. Você vai encontrar tudo o que precisa. Além disso, você também terá direito a 2 simulados que faremos. Esses simulados são questões comentadas em vídeo. Olha que top! Você recebe seu simulado, você faz, recebe também o gabarito, evidentemente, e depois nós publicamos aí os vídeos comentados pelos professores, ok? E essa é uma grande novidade também, gente. 10 aulões ao vivo você terá direito, tá certo? São 10 aulões ao vivo. Isso aqui é fantástico. A partir de março, tá? Nós vamos começar com esses aulões ao vivo, porque vamos dar um tempinho para você ir assistindo as aulas e aí começaremos a marcar os aulões, beleza?
são mentorias que nós vamos fazer das matérias, tá? Então, a gente convida um dos professores, por exemplo, professor de português, professor Dorival Conti Júnior, vai marcar uma data e ele vai ministrar uma aula ao vivo para sanar dúvidas, trazer mais questões, ok? Para vocês. Isso é fantástico, tá? Também teremos aqui um grupo de estudos, um grupo no WhatsApp, melhor dizendo, tá? Grupo de estudo, não sou muito fã, não. Acho que você tem que estudar individual, é assim que passa em concurso, é assim que eu passei, e é assim que eu conheço que as pessoas que passaram em concurso também, tá? Mas um grupo do WhatsApp é interessante, não para você ficar interagindo, mas para você receber as notificações, atualizações. Beleza? Olha só, pessoal, o valor desse curso preparatório com todas essas vantagens que você está vendo. Valor de lançamento, hein? De R$ 497 por apenas R$ 247 ou 12 vezes de R$ 24,65. Mas olha o que a gente aprontou. Você vai entrar em contato conosco e vai receber um cupom de desconto especial de 20%. E esse cupom é válido até o dia 20 de fevereiro, tá? Então, você está me assistindo aí, é antes do dia 20 de fevereiro, corre e solicita o seu cupom de desconto. O que vai acontecer? Esse valor que já estava em conta, R$ 247, vai ficar mais em conta ainda. Com cupom de desconto, o curso vai cair para R$ 197 ou 12 vezes de R$ 19,65. Tudo bem? Como que você vai fazer para adquirir o seu cupom de desconto? Você vai entrar em contato pelo nosso WhatsApp, Central de Atendimento, 11 97465 6052. Tudo bem? Aí um dos nossos consultores vai atender você. Você vai falar assim, quero o meu cupom do TJ. E aí ele vai encaminhar um link especial para você utilizar e também um cupom de desconto que você vai aplicar. Tá certo? Beleza? Show de bola? Então, comece logo seus estudos. Se você, por acaso, estiver assistindo esse vídeo depois do dia 20 de fevereiro, clica no link abaixo aí, na barra de descrição, vai ter o link do curso preparatório, você será redirecionado e por lá você conseguirá fazer a sua matrícula no valor, né, de R$ 247. Ou entre em contato pelo WhatsApp, quem sabe tente aí algum desconto, se não for 20%, converse lá com os nossos consultores para ver o que eles conseguem para você, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês, vou ficando por aqui e a gente se vê, claro, na próxima oportunidade. Continua firme e forte aí que vai dar tudo certo, você será aprovado nesse concurso. Principalmente fazendo parte aqui do Vencendo Concursos, porque aqui você vence. A gente tem vários depoimentos aí de alunos que já foram aprovados, inclusive nas primeiras colocações. Então vem estudar aqui com a gente. Valeu e até mais!